Como superar o luto e a perda de um ente querido. 7 passos que vão te ajudar. Tem um tipo de dor que ninguém consegue explicar direito. Ela não grita o tempo todo, mas também não vai embora. Ela aparece nos momentos mais simples. Quando você pega o celular para mandar uma mensagem e lembra que não pode mais. Quando vê algo que aquela pessoa gostaria e não tem para quem contar. Quando o dia termina e o silêncio pesa mais do que deveria. E o mais difícil não é só a perda, é perceber que o mundo continua como se nada tivesse acontecido. As pessoas seguem suas rotinas, os dias passam, as conversas continuam, mas dentro de você, algo ficou preso naquele momento. Você tenta seguir em frente, tenta parecer bem, tenta se distrair, mas existe uma parte sua que não acompanha. E talvez o que mais machuca seja isso. A sensação de que ninguém te ensinou como lidar com essa dor. Porque ninguém ensina. Ninguém ensina o que fazer quando a ausência vira presença constante. Quando a memória dói mais do que conforta. Quando o tempo não parece ajudar. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. O que você está sentindo não é errado. Não é fraqueza. Não é exagero. É uma resposta humana a algo que realmente importa. E é exatamente por isso que você não pode tratar essa dor como um problema a ser eliminado. Ela precisa ser compreendida, porque a forma como você atravessa esse momento define como essa perda vai viver dentro de você. E o que vamos fazer aqui não é tentar apagar essa dor, é te mostrar como continuar, sem se perder no caminho. Quando a ausência continua falando, o luto não começa apenas no momento em que alguém parte. Ele começa quando você percebe que a ausência continua presente. Não é só sobre não ver mais aquela pessoa. É sobre continuar encontrando ela, em tudo. No lugar vazio à mesa, na mensagem que você quase envia, na música que toca sem aviso, na rotina que ainda espera por alguém que não vai voltar. E é aí que a mente tenta entender o que o coração ainda não consegue aceitar. Um pensamento de Carl Jung diz que aquilo que não é consciente continua atuando na nossa vida de forma invisível. E é exatamente isso que acontece aqui. A ausência não é só falta. Ela vira uma presença silenciosa que atravessa o seu dia. Você não acorda pensando nisso o tempo todo, mas pequenos momentos te puxam de volta. Um cheiro, um horário, um detalhe que ninguém mais percebe. E de repente, a dor volta inteira, como se nada tivesse passado. Isso acontece porque a mente não trabalha só com lógica, ela trabalha com vínculo. E vínculo não desaparece quando a pessoa vai embora, ele continua ativo dentro de você. Por isso, tentar ignorar esses sinais só aumenta o conflito. Porque quanto mais você tenta evitar, mais a ausência encontra formas de aparecer. Agora presta atenção nisso. O problema não é você ainda sentir essa presença. O problema é não entender o que ela significa. Ela não é um erro. Ela é um sinal de que o vínculo ainda está vivo dentro de você. E enquanto você não aprender a lidar com isso, cada lembrança vai parecer um ataque. Quando na verdade é só o amor tentando encontrar um lugar para existir. O choque entre o tempo do mundo e o tempo da dor. Existe algo que ninguém te avisa sobre o luto. O mundo não vai parar com você. Os dias continuam, as pessoas continuam, as obrigações continuam. E em algum momento alguém vai olhar para você e esperar que você esteja melhor. Não porque a pessoa seja insensível, mas porque o tempo, para quem está de fora, parece resolver tudo. Só que o seu tempo não funciona assim. Enquanto o mundo corre, você ainda está tentando entender o que aconteceu. Enquanto os outros seguem, você ainda está tentando respirar direito. E isso cria um conflito silencioso. Você começa a se cobrar, começa a se comparar. Começa a pensar que já deveria estar melhor. Mas aqui está o ponto que muda tudo. O luto não segue o tempo do mundo. Ele segue o tempo da sua experiência.
Marco Aurélio dizia que cada coisa tem o seu próprio ritmo dentro da natureza. E forçar esse ritmo só cria mais sofrimento. Quando você tenta acelerar o processo, você não supera mais rápido. Você apenas empurra a dor para mais fundo. E o que é empurrado, volta. Às vezes, mais forte. Às vezes, em forma de ansiedade, cansaço, irritação ou vazio. Agora pensa comigo, quantas vezes você tentou parecer bem quando não estava? Quantas vezes você engoliu o que sentia, só para não incomodar? Isso não te fortaleceu, só te afastou de você mesmo. Então grava isso. Você não precisa acompanhar o ritmo de ninguém. Você não precisa provar que está melhor. Você só precisa ser honesto com o que está vivendo. Porque o momento em que você para de lutar contra o tempo é o momento em que o processo começa a acontecer de verdade. A mente tentando apagar o que o coração ainda não soltou. Existe um conflito dentro de você que talvez ninguém veja. Uma parte sua entende o que aconteceu, sabe que a pessoa não está mais aqui, aceita a realidade, mas outra parte continua esperando. Continua reagindo como se em algum momento tudo pudesse voltar ao normal. E isso não é falta de maturidade. É a forma como a mente lida com o vínculo. Sigmund Freud explicava que o luto é um processo em que a energia emocional ainda está ligada à pessoa que se foi. E essa ligação não se rompe de uma vez. Ela vai se soltando, aos poucos. Mas enquanto isso não acontece, a mente entra em contradição. Você entende, mas não sente. Você aceita, mas não consegue agir como se tivesse aceitado. Você segue, mas sempre com algo puxando você para trás. E isso cria momentos confusos. Você ri e logo depois se sente estranho por ter rido. Você esquece por alguns segundos e depois a dor volta mais forte. Você tenta reorganizar sua vida e algo dentro de você resiste. Esse vai e volta não é um erro, é o processo acontecendo. O problema começa quando você tenta forçar um lado contra o outro, quando tenta obrigar o coração a aceitar no mesmo ritmo da mente, porque o coração não funciona por lógica, ele funciona por vínculo, por memória, por significado. E isso não se desliga com uma decisão. Agora presta atenção nisso. Você não precisa escolher entre aceitar e sentir. Os dois podem coexistir. Você pode saber que a pessoa se foi e ainda assim sentir como se ela estivesse presente. E isso não te prende. Isso mostra que o que existiu foi real e que o processo de soltar precisa de tempo. O sofrimento escondido nas frases que você repete para si mesmo. Existe uma parte do luto que não vem da perda em si. Vem do que você começa a dizer para si mesmo depois dela. Frases que parecem pequenas, mas carregam peso. Eu poderia ter feito mais. Eu devia ter estado mais presente. E se eu tivesse agido diferente? E se eu tivesse percebido antes? Esses pensamentos não aparecem uma vez. Eles voltam, se repetem, se aprofundam. E aos poucos, deixam de ser perguntas e viram acusações. Essa frase de Friedrich Nietzsche diz que o ser humano não sofre apenas pelo que acontece, mas pelo significado que dá ao que aconteceu. E é exatamente aqui que o sofrimento começa a crescer. Porque a mente tenta encontrar sentido e acaba criando culpa. Você revisita o passado como se tivesse controle sobre algo que já não existe. E cada vez que faz isso, reforça a sensação de erro, de falha, de responsabilidade. Mas aqui está a verdade que precisa ser dita com clareza. Você está tentando resolver, no presente, algo que já estava fora do seu controle no passado. E isso te prende. Porque a culpa dá uma falsa sensação de controle. Ela faz parecer que, se você tivesse feito diferente, o resultado também seria diferente. Mas nem tudo estava nas suas mãos. Nem tudo dependia de você. E reconhecer isso não diminui o amor que você sente.
diminui o peso que você carrega. Agora presta atenção nisso. Essas frases que você repete não são fatos, são interpretações. E enquanto você não questionar essas interpretações, elas vão continuar alimentando a dor. Então começa a observar. Quando esse pensamento vier, pergunta para si mesmo: isso é verdade? Ou é só a forma como estou tentando entender o que aconteceu? Esse pequeno questionamento já muda o lugar da dor, porque você deixa de se atacar e começa a se compreender. O vazio de identidade depois da perda. Existe uma dor no luto que quase ninguém consegue explicar. Não é só sobre perder alguém, é sobre perder quem você era com essa pessoa. Parte da sua rotina estava ali. Parte das suas decisões envolvia aquela presença. Parte da sua identidade existia dentro dessa relação. E quando essa pessoa vai embora, não é só ela que falta, você também muda. A psicologia explica como as relações moldam quem nos tornamos. Isso significa que quando uma relação termina de forma definitiva, uma parte da sua estrutura interna precisa se reorganizar. Só que essa reorganização não acontece de forma imediata. Ela começa como um vazio. Você se pega em situações simples, sem saber como agir, sem saber o que sentir, sem saber quem você é naquele momento. Coisas que antes eram naturais, agora parecem estranhas. Decisões que antes eram compartilhadas, agora são solitárias. Isso cria uma sensação silenciosa de desorientação, como se você estivesse vivendo a sua própria vida, mas sem reconhecer totalmente o seu lugar nela. Agora presta atenção nisso. Esse vazio não significa que você perdeu a si mesmo. Significa que você está em processo de reconstrução. O problema é que muitas pessoas tentam preencher esse espaço rápido demais, com distrações, com excesso de atividade, ou tentando voltar a ser quem eram antes. Mas não existe voltar. Existe construir algo novo a partir do que ficou. E isso exige tempo, exige aceitação e, principalmente, exige que você pare de se cobrar por ainda não saber exatamente quem você está se tornando. Porque essa resposta não vem pronta, ela vai sendo construída aos poucos. A saudade como vínculo, não como fraqueza. Existe um momento no luto em que você começa a questionar a própria saudade. Você sente e logo pensa que deveria sentir menos. Você lembra e logo tenta se distrair. Você se conecta com a memória e logo vem a sensação de que isso está te prendendo. Mas deixa eu te mostrar algo que muda completamente essa visão. A saudade não é um erro, ela é continuidade. Epicteto ensinava que aquilo que amamos não nos pertence para sempre, mas a forma como nos relacionamos com isso continua dentro de nós. E é exatamente isso que acontece aqui. A saudade não existe porque você não superou. Ela existe porque existiu algo real, algo que deixou marca, algo que fez sentido. O problema começa quando você tenta transformar a saudade em algo que precisa ser eliminado. Porque quando você faz isso, entra em conflito com o próprio vínculo. E quanto mais você tenta apagar, mais forte ela volta. Agora presta atenção nisso. A saudade pode existir sem te destruir. Ela pode ser presença sem ser prisão. Ela pode doer e ainda assim carregar significado. Você não precisa esquecer para seguir. Você precisa aprender a dar um novo lugar para o que sente, porque o amor não desaparece com a perda, ele muda de forma. E quando você entende isso, a saudade deixa de ser um peso constante e começa, aos poucos, a se tornar algo que você consegue carregar sem se perder. O medo silencioso de voltar a viver. Existe um sentimento que quase ninguém tem coragem de admitir durante o luto. Não é só a dor de perder, é o medo de voltar a viver. Porque em algum momento você percebe que pode rir de novo, que pode se distrair,
que pode sentir leveza por alguns instantes, e ao invés de alívio, vem culpa, como se viver de novo fosse, de alguma forma, trair quem partiu. Marco Aurélio ensinava que a vida segue seu curso independentemente da nossa resistência. Mas aceitar isso, quando existe amor envolvido, não é simples. Porque o coração interpreta de outra forma. Ele associa a dor com fidelidade e o alívio com esquecimento. E isso cria um bloqueio. Você começa a se segurar, evita momentos bons, evita se permitir. Como se, ao continuar, estivesse deixando algo para trás. Mas aqui está a verdade que precisa ser encarada. Parar de viver não mantém ninguém presente, só te afasta da sua própria vida. E o mais importante, continuar não apaga o que existiu, não diminui o amor, não enfraquece a memória. Significa apenas que você está respeitando o fato de que ainda existe vida em você. Agora pensa comigo. Se essa pessoa que você perdeu pudesse te ver hoje, você acha que ela gostaria de te ver parado ou vivendo? Essa pergunta não tem resposta lógica, mas ela toca em algo profundo. Porque no fundo, você sabe, viver não é esquecer, é continuar, carregando o que importa. Pequenos rituais que ajudam a reorganizar a alma. Quando tudo muda de forma brusca, a mente perde referência, a rotina quebra, os hábitos deixam de fazer sentido e o dia passa a parecer desorganizado por dentro. É por isso que, no meio do luto, pequenas ações ganham um peso enorme, não porque resolvem a dor, mas porque ajudam você a não se perder completamente dentro dela. A psicologia comportamental mostra que o cérebro precisa de estabilidade para processar emoções intensas. E quando não encontra isso, ele se desorganiza ainda mais. É aí que entram os rituais. Não rituais grandiosos, não algo complexo. Coisas simples. Tomar um café no mesmo horário, dar uma caminhada curta, organizar um pequeno espaço, ou até reservar alguns minutos do dia para lembrar de forma consciente. Esses gestos parecem pequenos, mas eles criam estrutura. Eles dizem para a sua mente: a vida ainda existe, mesmo com a dor. E isso muda tudo, porque o problema do luto não é só a ausência, é a perda de referência. Agora presta atenção nisso. Você não precisa ter força para tudo. Você precisa de pequenas âncoras, coisas que te puxem de volta, quando a mente começa a se perder. E aos poucos, esses rituais não tiram a dor, mas ajudam você a conviver com ela sem se desorganizar. O momento em que a dor deixa de ocupar tudo. Existe uma fase do luto que quase ninguém comenta. Ela não é o começo, mas também não é o fim. É o momento em que a dor ainda existe, mas já não ocupa todos os espaços. E isso pode ser confuso, porque, por um lado, você percebe que não está mais como antes. Os dias ficam um pouco mais leves, os pensamentos já não voltam com a mesma intensidade o tempo todo. Mas, por outro lado, a dor ainda aparece, e quando aparece, parece que nada mudou. Isso cria a sensação de estar preso no mesmo lugar, mas não está. Friedrich Nietzsche dizia que aquilo que nos transforma não desaparece, se integra. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. A dor não está indo embora de uma vez. Ela está mudando de forma. Antes, ela dominava tudo. Agora, ela vem em ondas. Antes, ela parava o seu dia. Agora, ela atravessa momentos, e esse processo é silencioso, porque não existe um ponto claro onde você diz, agora passou. Existe apenas a percepção, aos poucos, de que você consegue continuar, mesmo quando a dor aparece. Agora presta atenção nisso. O fato de você ainda sentir não significa que nada mudou. Significa que o processo ainda está acontecendo. E cada vez que você consegue viver um pouco mais, sem se perder completamente, isso já é transformação. Porque o luto não termina, ele se reorganiza dentro de você. Continuar vivendo também pode ser uma forma de amor.
Em algum momento desse processo, você vai se deparar com uma escolha silenciosa: continuar ou permanecer preso ao que já não pode voltar. E essa escolha não acontece de uma vez. Ela aparece nos detalhes, na decisão de sair de casa, na decisão de se permitir um momento de leveza, na decisão de voltar a planejar algo para o futuro. E cada uma dessas decisões pode vir acompanhada de um pensamento difícil: se eu seguir, estou deixando para trás? Mas aqui está a verdade que precisa ser compreendida com profundidade. Você não está deixando para trás. Você está levando com você de uma forma diferente. O amor não desaparece com a perda, ele muda de lugar, ele deixa de estar fora e passa a existir dentro. Marco Aurélio ensinava que aquilo que vivemos molda quem nos tornamos. Isso significa que essa pessoa não saiu completamente da sua vida. Ela continua presente na forma como você pensa, sente e age. Agora pensa comigo, se você parar de viver, isso mantém esse amor vivo? Ou apenas transforma ele em dor constante? Continuar não é esquecer. Continuar é permitir que esse amor tenha um espaço mais saudável dentro de você. Um espaço que não destrói, mas sustenta. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Seguir em frente também pode ser uma forma de honrar quem partiu, porque você não está apagando a história. Você está permitindo que ela continue através da sua própria vida, e isso exige coragem. Mas é exatamente essa coragem que transforma o luto em algo que não te prende, mas te acompanha. E a partir desse ponto, você não precisa mais escolher entre lembrar ou viver. Você aprende a fazer os dois. Porque o que foi real não precisa ser esquecido, precisa ser integrado. Agora me responde com sinceridade: como você vai honrar quem você perdeu? Vivendo.